Olá, pessoal! Bora aprender matemática? Na aula de hoje estudaremos análise combinatória. E se por acaso você chegou de paraquedas nesse vídeo, aproveite e já se inscreva para não ficar por fora de nada. E como geralmente vocês perguntam, onde é que a análise combinatória está presente no nosso dia a dia? Talvez vocês fiquem surpresos quando eu disser os vários lugares onde a análise combinatória está presente. Por exemplo, nos números de telefones que provavelmente vocês têm. Também não sei se é da época de vocês, mas antigamente os números de telefone eram compostos por 8 dígitos. Posteriormente, foi colocado 9 antes e os números passaram a ter 9 dígitos. Mas qual a necessidade de se fazer isso? Como vocês sabem, o número de possibilidades de chip com números de 8 dígitos é uma quantidade finita. E esse número já estava chegando próximo do máximo. Quando você adiciona um 9, quando passa a considerar 9 dígitos, a quantidade de números de telefone aumenta. Também recentemente foi adotado um novo modelo de placa, o modelo da placa Mercosul, que além de padronizar com os nossos vizinhos, também fez com que a quantidade de placas disponíveis, a quantidade de possibilidades de placas, aumentasse consideravelmente. E qual é a chance de vocês ficarem ricos na Mega Sena? Vocês conseguirão calcular isso quando a gente terminar nossas aulas de análise combinatória e de probabilidade. O objetivo principal dessas aulas é que vocês consigam analisar as possibilidades de combinações nas mais diversas situações. E a gente começa com alguns exemplos. Acompanhe comigo a seguinte situação. A cantina do IFRN Campus João Câmara, que é o campus que eu trabalho, possui uma promoção. O combinado de sanduíche e suco por R$ 8,00. Para esse combinado, há 4 opções de suco. Entre parênteses diz quais são eles: acerola, caju, goiaba e manga, e 3 opções de sanduíche: frango, queijo e vegano. De quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu combinado? Vocês conseguem me dizer quantas possibilidades são? Eu fiz aqui um diagrama que vai facilitar um pouco o entendimento dessa situação. Como foi dito, nós temos 4 opções de suco, que são elas: acerola, caju, goiaba e manga. E para cada opção de suco, nós temos uma opção de sanduíche, que pode ser frango, queijo ou vegano. Isso se você escolher o suco de acerola. Se escolher o de caju, será a mesma coisa. Pode escolher o de goiaba ou pode escolher o de manga. Então, temos um total 12 possibilidades. Aqui estão as iniciais do suco e depois do sanduíche. Então, a resposta seria 12 possibilidades. Eu tenho aqui uma nova situação. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Como vocês bem sabem, quando você joga uma moeda, tem 2 possibilidades: ser cara ou coroa. E aí, quantas possibilidades são? Mais uma vez, eu fiz aqui um diagramazinho que pode ilustrar as situações. Nós teremos que fazer 3 lançamentos. No primeiro lançamento, temos 2 possibilidades: cara ou coroa. E para cada uma dessas possibilidades, no segundo lançamento, também temos 2 possibilidades, que são cara ou coroa. E no terceiro, para cada uma dessas possibilidades que nós já obtivemos nos lançamentos anteriores, também temos 2 possibilidades, que são cara ou coroa. Então, quando vocês seguem todos os caminhos possíveis, vocês vão obter essas 8 possibilidades. Então, a resposta seria 8. Pode acontecer de ser todas cara, coroa, cara, e assim por diante, como está indicado. Espero que vocês estejam entendendo, ou pelo menos suspeitando, o que está por trás desses números que nós estamos obtendo. Mas se por acaso não conseguiu detectar ainda, não se preocupe. Temos mais exemplos. Uma pessoa quer viajar de Natal a Curitiba passando por Salvador. Sabendo que há 6 roteiros diferentes, está indicado aqui pelos números de 1 a 6, para chegar a Salvador partindo de Natal, e 4 roteiros diferentes, A, B, C e D, para chegar a Curitiba saindo de Salvador, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Natal a Curitiba passando por Salvador? E aí, o que é que vocês me dizem? Quantas possibilidades são? Vocês teriam que fazer todas as combinações possíveis ou será que tem um meio mais rápido? Como eu ainda não sei o meio mais rápido, eu fiz mais uma vez o diagrama com as possibilidades. Aqui em laranja estão os números que são justamente as possibilidades de Natal até Salvador. E para cada uma dessas possibilidades, quando você chegar a Salvador, terá 4 opções para escolher: A, B, C ou D. Se você escolher o trajeto 1 até Salvador, poderá escolher o A, o B, o C ou o D, totalizando 4 possibilidades. A mesma coisa se você escolher o caminho 2 e até o 6. No total aqui temos quantas possibilidades? 24. 12 aqui nessa primeira linha e
mais 12 na segunda. E aí, já conseguiram entender o que está por trás dessas análises? Se não entendeu, temos um outro exemplo. Mas preste atenção que este é o último, antes de eu mostrar de fato a definição que está por trás disso daí. Roberto esqueceu a senha que colocou no cadeado da sua mala. Sabendo que a senha é composta por 3 algarismos distintos, essa palavra distintos aí é importante, qual é a quantidade máxima de tentativas diferentes que ele fará até acertar a senha? Digamos que ele seja azarado e só consiga acertar a senha na última possibilidade, depois de errar todas as possíveis. Aqui, mais uma vez, eu tenho um diagrama, lembrando que a senha contém dígitos distintos, então ele terá que fazer 3 escolhas. Escolher a centena, a dezena e a unidade. Na primeira opção, que é da centena, ele tem 10 possibilidades. Pode escolher qualquer um dos algarismos, de 0 até 9. Já na dezena, como os algarismos são distintos, ele não tem as 10 possibilidades. Por exemplo, se ele escolher o 0 na centena, na dezena ele não pode escolher o 0. Se ele escolher 1 na centena, não pode escolher 1 na dezena. E se ele escolher o 9 da centena, não pode escolher o 9 na dezena. E também na unidade. A depender dos 2 números que ele já tem escolhido, ele não pode escolher esse mesmo na unidade. Por exemplo, se ele escolher o 3 e o 4, na unidade ele não poderá escolher nem o 3 nem o 4. Então, seriam apenas 8 possibilidades para cada uma dessas aqui. Na dezena são 9 possibilidades e na centena são 10. E aí, qual é a quantidade máxima de tentativas que ele pode fazer? Isso é que vocês saibam responder, ou pelo menos suspeite. E vamos agora à definição formal do princípio fundamental da contagem. É impossível progredir no conteúdo de análise combinatória se não tiver na sua cabeça esse princípio. O princípio é relativamente simples. Seja é um evento composto por 2 etapas sucessivas e independentes. Sucessivas porque uma vai ocorrer após a outra. E independentes porque o fato de um ocorrer não interfere em nada na outra etapa. Guarde essa informação. Se a primeira etapa tem X possibilidades e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades da segunda etapa é Y, então o número total de possibilidades do evento ocorrer é X vezes Y. A título de exemplo, imagine o seguinte evento. Você vai escolher um desses caminhos, aqui temos 3, vai jogar o dado e vai ver o número que foi sorteado e depois vai jogar a coroa. No total desse evento, quantas possibilidades tem? Quantas combinações vocês têm? Aqui nos caminhos você tem 3, então terá 3 escolhas a fazer. E o fato de você escolher um desses caminhos não interfere em nada no jogo do dado, os eventos são independentes. O dado tem 6 faces, então quando você jogar, pode ocorrer uma das 6 possibilidades. Cara ou coroa são 2 possibilidades. Então, vou colocar aqui o número 2. Se você quiser saber quantas possibilidades nós temos, é só fazer o produto. 3 vezes 6 vezes 2. 3 vezes 6 é 18, vezes 2, 36. Bem simplesinho. Agora vamos retornar aos exemplos que nós fizemos de uma maneira mais longa para fazermos de um jeito rápido, quase que de cabeça. Aqui no exemplo da cantina do campus João Câmara, você vai ter que fazer 2 escolhas. Na primeira escolha, vai escolher o suco, que tem 4 opções, e depois, para cada opção de suco, você tem 3 possibilidades, que são os sanduíches. Deve então fazer o produto e obter o resultado 12. E no lançamento das moedas, você vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro lançamento tem 2 possibilidades, que é justamente cara ou coroa. No segundo, a mesma coisa. E no terceiro também. O que devemos fazer? O produto de todas as possibilidades possíveis em cada caso. Nesse caso, são 2 em cada e por isso que o resultado dá 8. Vamos mais uma. O trajeto. Você está em Natal, quer ir a Curitiba, só que vai passar por Salvador. De Natal para Salvador são 6 possibilidades. Depois de Salvador para Curitiba, 4 possibilidades. Quer descobrir o total? É só multiplicar separadamente em cada etapa quantas possibilidades são. Na primeira são 6 possibilidades, na segunda são 4, totalizando 24 possibilidades. E na senha? Essa daqui eu não tinha feito ainda. Roberto, coitado, esqueceu a senha. A senha nós já sabemos que é composta por 3 algarismos. Na primeira é a centena, dezena e unidade. Para a centena não tem nenhuma restrição, vai escolher qualquer um dos 10 algarismos. Então são 10 possibilidades. E para a dezena, pode ser as 10 possibilidades? Não. Porque os algarismos são distintos. Então, o algarismo que foi escolhido na centena não pode ser escolhido na dezena. Então, são 10 menos 1, que dá 9. E na unidade, a mesma coisa. Não pode escolher nem o que foi escolhido na centena, nem o que foi escolhido na dezena. Então, são 10 menos 2, que dá 8. Devemos fazer o produto. Quanto é 10 vezes 9 vezes 8? 9 vezes 8 dá 72.
72 vezes 10 dá 720. Era isso que eu gostaria de apresentar nessa aula de hoje, que é o princípio fundamental da contagem. Espero que tenha entendido. Procure novos exemplos para fazer. Se restou dúvida, deixa nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa o joinha. Assim o YouTube vai conseguir mandar esse vídeo para mais estudantes que gostariam de aprender sobre o princípio fundamental da contagem. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!